de estar aqui em Araxá, recebendo essas duas mulheres incríveis, essas duas pessoas raras e que são escritoras que eu admiro, e estou aqui para mediar essas duas criaturas necessárias e maravilhosas que estão aqui para conversar conosco. Rosisca Darcy de Oliveira e Carla Madeira, essas duas mulheres que são exemplos para mim e para todas nós. Boa tarde, gente. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Sueli. Eu Boa queria... tarde, Rosisca. Então, olha, o prazer é meu de estar com vocês duas. Eu também sou admiradora de todas as duas. Então, fiquei muito contente de participar desse Festival de Araxá. Só lamentei não participar presencialmente, mas, enfim, nos tempos que correm, a gente se conforma quando pode, quando tem que participar, sim, né? Bom, mas, enfim, estamos aqui para conversar. Eu muito contente de estar nessa mesa com Carla, que ela sabe que eu sou leitora e admiradora dela, né? Sou mesmo, já tenho dito isso a ela até às vezes. Então, com você, Sueli, nem se fala, nós já nos conhecemos de outros carnavais, não é? Tive esse prazer. Eu estou muito contente com a nossa mesa. Obrigada. Eu também, estou muito feliz de estar aqui com vocês duas. Acho que a gente vai ter uma conversa muito boa. Isso aí. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu queria começar perguntando para vocês duas como que nasceu a escritora dentro de vocês. Quando que vocês perceberam essa urgência, né, que a gente tem quando a gente descobre a paixão da gente na vida? Como é que foi isso? Vai lá, Rosisca, deixa eu te ouvir primeiro. Olha, eu vou começar porque certamente a minha começou muito antes da Carla. Né? Olha, eu acho que isso começou para mim quando leram para mim as primeiras histórias. Eu não sabia nem ler ainda. Minha irmã lia muito bem, era muito mais velha que eu, então ela sentava numa cadeira assim comigo, nós duas na mesma poltrona, e ela lia histórias fantásticas para mim. E lia muito bem. E eu fui ficando seduzida por aquilo, né? E quando eu aprendi a escrever, aprendi a ler, lia muito, né? E aprendi a escrever, eu comecei a escrever umas coisinhas, né? Escrevia, desenhava num quadro negro, mas uma história em quadrinho, e escrevia. Enfim, tinha essa sedução pelo ato de escrever. E isso me acompanhou a vida inteira. É impressionante. Eu tenho guardado até hoje um romance que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Escrevi a lápis num caderno espiral. É uma coisa de uma adolescente, é claro, né? E ficou guardado assim como uma relíquia. Sobretudo porque, muito curiosamente, isso é uma coisa que ninguém me explica, a história que eu contei ali foi uma história que depois se passou comigo ao longo da minha vida. Eu não sei como é que eu fui produzir uma coisa dessas, mas, enfim, isso foi uma coisa que aconteceu. E, desde então, eu não parei mais de escrever. Né? Os meus primeiros livros, quer dizer, seriamente falando, os livros que foram publicados, foram livros que eu escrevi em francês, não foram nem em português, porque eu estava exilada. Eu vivi muitos anos na Suíça, exilada, fiquei 15 anos lá, e
Então, para escrever, eu tinha que escrever numa língua em que eu pudesse ser lida, né? E foi muito difícil. É muito difícil escrever numa língua estrangeira, por melhor que você fale, é difícil escrever. Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, eu publiquei 2 livros em francês, e foram os 2 primeiros. Quando eu voltei para o Brasil, eu então escrevi e publiquei o Elogio da Diferença. Uhum. Está no título desse nosso encontro hoje, né? Sim. E aí eu tive essa sensação absolutamente deliciosa de escrever em português, né? De retomar a minha língua materna, enfim. E isso é uma coisa muito forte na minha escrita. Uhum. Né? Essa ligação com a língua é muito forte, porque eu disse isso no meu discurso de posse na academia. O exílio para um escritor é uma coisa horrível, porque é como para um pintor quebrar as mãos, ou Uhum. na impossibilidade das mãos. Minha Quer dizer, pátria é minha língua, né? Minha pátria é minha língua, claro. Mas Então, esses foram os primeiros livros que eu escrevi, foram em francês. E o primeiro, no Brasil, então, foi o Elogio da Diferença, né? E que foi um livro que me deu um prazer enorme, por isso mesmo. Depois disso, eu fui mais pela linha... O Elogio da Diferença é um ensaio, né? Eu fui mais por uma literatura, uma coisa mais literária, de crônicas e pequenas histórias, pequenos contos e ensaios. E o tempo todo foi essas idas e vindas. E também o jornalismo, porque eu fui jornalista esses anos todos, né? Sempre escrevi para jornal. E não há a menor dúvida sobre uma coisa, é que essa é a melhor profissão do mundo. Não que tem nada maravilha. melhor no mundo, mais satisfatório do que ser escritora. A Nada me gente dá mais percebe prazer. isso quando a gente lê os seus livros, a gente percebe isso, sabe? Tem uma coisa que me impressiona, mas que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Deixa eu escutar a Carla aqui, que essa aqui está guardada, porque a minha curiosidade mor. E você, Carlinha, como é que tudo começou? Sueli, eu me apaixonei com a palavra pela música, mais Olha, pela música do que pela literatura. Eu, muito nova, com 9 anos, ganhei um violão, comecei a estudar violão, e já sabia poucas posições, já compunha. E eu tinha uma expectativa enorme quando chegavam normalmente os compositores lançavam um disco por ano, né? Eu esperava aquilo ansiosamente, comprava o vinil, abria aquele plástico para abrir a capa e lá dentro acompanhar as letras. Eu ficava sempre muito envolvida com aquelas letras. Achava aquilo incrível. época E que a gente esperava podia ler, né? Podia ter as letras na mão. na mão e gostava muito. Chico, Gil, Caetano, Clube da Esquina, Rita Lee. Rita Lee me encantava a ousadia das letras dela, o humor daquelas letras, a irreverência que eu via ali, né? Então eu comecei a compor, achei que ia ser cantora, muito ligada, sempre ligada à arte, assim, a essas linguagens artísticas, pintar, compor e foi assim que eu me aproximei da palavra. Quando chegou a hora de fazer, quando nova, fiz também um pequeno livro que era a saga de algumas crianças para trazer para fazer um parque, tipo uma Disney no Brasil, com as personagens do Maurício de Souza. Uhum. E então, mas uma coisa que eu perdi, eu não tenho mais, mas eu lembro que eu ficava até tarde escrevendo aquilo à mão. E eu acho que meu primeiro deslumbramento com a palavra, assim, na literatura, foi com Monteiro Lobato, nova, que eu acho que eu tive uma consciência que você podia contar uma história de um jeito
não só contar aqueles acontecimentos, mas ter um jeito de contar aquilo que fosse envolvente, divertido. Eu acho que eu tive essa primeira consciência com Monteiro Lobato. E depois fui fazer matemática, porque venho de uma família de matemáticos, meu pai era matemático, e entrei para a Universidade de Matemática, mas apesar de eu gostar da matemática, eu fui parando de compor, parando de tocar, e aquilo me entristeceu muito. Então eu larguei, fui para a comunicação, fiz relações públicas, publicidade, jornalismo, e me envolvi mais com a publicidade. Criei uma agência de publicidade junto com algumas amigas, e hoje já tem 35 anos, é uma agência reconhecida aqui em Minas. E a publicidade me deu a possibilidade de ficar muito perto dessas linguagens todas, porque o publicitário ele precisa conhecer cinema, música, fotografia, design, ele trabalha com textos, ele conta histórias, e eu acho que foi dessa aproximação que eu fui desejando escrever. Cheguei a dar aula na Universidade Federal de redação publicitária e comecei a escrever muito despretensiosamente, assim, muito mais para fazer um exercício de uma linguagem que estava me perturbando, assim, experimentando aquele narrador. E aí fui pega, né, pela experiência da escrita, que é isso que a Rosisca falou, não tem nada igual, é uma coisa arrebatadora mesmo. Sabe Como a gente diz aqui em Minas, é uma cachaça, né? É uma cachaça. Eu acho que, para mim, a dança é o que é a literatura para vocês, a escrita para vocês. A gente não vive sem, né? O movimento, acho que... E a escrita, ela tem um movimento, ela tem uma relação com o espaço da mente da gente, para onde a gente vai. É uma dança, eu acho. Eu acho que a literatura é uma dança da escrita. Para mim é assim. E como eu sou uma leitora assim, muito apaixonada com os livros de vocês duas, tem uma coisa que me impactou muito no livro de cada uma. A Rosisca é a capacidade de refletir sobre o momento que a gente vive, momento de transformação. Eu sou apaixonada pelo Liberdade, inclusive o primeiro ato tem um espetáculo que tem aquela asa como imagem no palco. Na hora que eu vi aquela asa, eu fiquei muito encantada na capa do livro. Mas eu acho que você tem essa capacidade de refletir sobre o tempo presente. E isso é uma coisa muito difícil, porque você tem que estar muito atenta às mudanças, estando dentro da mudança, participando dessa mudança. Não é igual a escrever sobre grandes momentos da humanidade que a gente já pôde ver o resultado delas, mas é estar dentro desse momento e ser capaz de refletir sobre a família, sobre as diferenças, sobre sexualidade, sobre o que é estar num mundo, numa transformação tão avassaladora como a gente vive. Isso me impressiona, que eu queria que você falasse disso. E o da Carla, a generosidade de perceber a capacidade que você tem de trazer, de mexer com a nossa emoção. Eu leio seus livros igual eu estou lendo assim, um filme de aventura. Meu coração acelera, eu falo, não, eu não acredito que ela vai deixar essa personagem perder esse menino. Eu não acredito que ela vai... Eu falei, eu não tenho... E isso é maravilhoso, porque são coisas que a gente vive, que as pessoas vivem, que nós somos capazes de tudo, né? Nós temos os nossos escapes, mas que a gente não fala deles. Então, eu queria que vocês falassem, cada uma disso. Rosisca, dessa capacidade de refletir a realidade, e a Carla, a capacidade de incluir generosamente
todas as improváveis situações na vida, no cotidiano. Por favor. Rosisca, vamos começar. Olha, Sueli, eu vou começar falando de uma outra coisa. Eu vou falar do que você disse sobre a dança. Ah, que lindo. Porque é verdade. Porque toda literatura, qualquer que ela seja, tem um ritmo. Todo escritor tem dentro de si um ritmo interno. Todo escritor tem alguma coisa de um compositor, eu diria. Ele sabe bem como aquela música que ele tem dentro de si pode ser tocada, né? E é o que ele faz, é guardar uma fidelidade a esse ritmo. Eu vou te dar um exemplo dessa comparação que você fez com o balé, que eu acho uma coisa extraordinária. A Morte de Quincas Berro-d'Água. Que a primeira vez que eu li, eu disse, mas isso não é um romance, isso é um balé. Depois, muitos anos depois, eu vim a saber que tinha sido transformado num balé. Mas, ao ler, eu já sabia que era. E, bom, isso era uma consideração sobre a questão da dança, porque você sabe dessas coisas melhor do que ninguém, né? Com a sua experiência de bailarina. Né? Sim. Bom, agora, essa reflexão sobre o tempo presente, na verdade, é, para mim, o grande desafio. Porque Imagino. a minha obra é uma obra absolutamente ligada à minha história de vida. Quer dizer, eu estou dentro dos meus livros inteira, não biograficamente necessariamente, mas com as minhas angústias. As minhas angústias são todas presentes ali. E eu acho que ninguém vai discordar que, no momento presente, a angústia é o nosso lote, é o nosso cotidiano, né? A incerteza diante de tudo. E é isso que me desafia. Quer dizer, você tem razão quando você diz que é muito difícil descrever um tsunami estando dentro dele. É muito difícil. E esse é o desafio que eu me imponho, né? Sobretudo no Liberdade. Também porque eu tenho uma imensa curiosidade pelo momento que eu estou vivendo. Esse momento que eu estou vivendo, ele me absorve muito, porque eu não sei como será contado o tempo que eu vivi por alguém que viveu. Não é? Mas eu gosto de contar o meu tempo quase como, aí sim, quase como um relato biográfico, não meu, mas do meu mundo. Do mundo em que eu estou inserida. O Liberdade, eu disse na introdução do livro que era um ato de resistência e um ato de esperança. E é. Porque eu vi aquele livro como um dever de escrevê-lo, né? Para estar profundamente dentro do meu tempo. E, estando dentro do meu tempo, consegui comunicar alguma coisa que era vital naquele momento, que era ter esperança, não se deixar abater pela depressão, que está, afinal de contas, fazendo uma verdadeira devastação nas pessoas, né? Por desgosto, por tristeza, por tudo isso. Então, o Liberdade é também um tributo que eu pago
ao que no mundo é mais importante para mim, que é a liberdade, a minha liberdade. Eu passei a minha vida inteira, por isso eu disse que é biográfico, porque eu passei a minha vida inteira lutando pela minha liberdade. E não foi fácil sendo mulher. Todo mundo sabe, toda mulher sabe disso. Muito obrigada, Sueli. Mas isso é a última coisa que eu vou dizer, depois eu passo a palavra para a Carla, mas isso se deve à minha definição de esperança, porque eu acho que a esperança está longe de ser um sentimento passivo. Não é alguma coisa que você fica esperando que o bom Deus traga até você. Não tem nada a ver com isso. A esperança, para mim, é construtora de realidade. É ela que constrói as coisas. Não? A desesperança também. Ela também constrói. Então, por isso é que é perigoso cair na desesperança, porque é a desistência. Então, eu me empenho em manter viva uma chamazinha, não é? Que não ilumina tudo, mas dá a ver a amplitude da escuridão. Pelo menos isso. Não é? Não, eu quero começar de onde a Rosisca falou da questão do corpo, né, da dança e da escrita. E eu estava tentando me lembrar de uma frase que eu ouvi Rosisca falar no Sempre um Papo com Afonso, sobre o livro Liberdade. Eu vi o vídeo da conversa de vocês. Você falou uma coisa muito bonita, que tem a ver com tudo isso e tem a ver com uma crença profunda. Você disse sobre essa coisa otimista, você disse alguma coisa, eu não estou lembrando exatamente a frase que veio antes, mas você disse assim: vai acontecer, porque está no corpo, o corpo já entendeu, o corpo já sabe. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que o corpo é essa apreensão do real, não é? Antes da palavra o corpo sabe, né? E Exatamente. antes da mediação da palavra, o corpo, ele sabe, isso tenho pensado muito sobre isso. Tudo é Rio tem a ver com essa ideia do corpo, da paisagem do corpo, da paisagem interna, que é esse corpo que o Maturana, aquele biólogo, diz, né? A emoção é uma disponibilidade corpórea, né? A gente não faz nada fora da emoção. E o corpo sabe, né? O corpo sabe disso que está em andamento, essa capacidade de Rosisca de aprender o real, né? De falar do tempo que ela está, com essa, ao mesmo tempo, com essa capacidade de se afastar, né? Porque para enxergar alguma coisa não pode estar completamente encaixado naquilo, né? Precisa de um certo desencaixe mesmo, né? Para Distanciamento. um distanciamento para É conseguir isso. perceber. Eu acho isso, eu acho que a literatura ela tem essa força. A Marguerite Duras, ela fala isso, não se escreve sem a força do corpo, não é? Não tem jeito, assim. Eu acho que todas as linguagens, são uma maneira de buscar algum nível de coerência para essa força do corpo, né? Buscar, de alguma forma, encaminhar essa força que está no corpo. E eu tenho esse assombro muito forte no corpo, assim, com as questões que eu levo para os meus livros, né? Essa pergunta, essa coisa incômoda, essa inquietação de por que a gente faz o que a gente faz às vezes, por que a gente está construindo um mundo tão diferente do mundo que a gente queria, né? Assim, o que a gente está topando fazer que está nos afastando de um lugar que podia ser tão mais interessante, tão mais potente, tão mais bacana, e de repente a gente está tendo que lidar
com essa realidade do Brasil que a gente está lidando, né? Com pessoas que fazem e pensam o que a gente está vendo aí acontecer, né? Nesse desgoverno que a gente está vivendo. Por quê, né? Como é que a gente está gestando essa humanidade, esse tipo de realidade? Como é que a gente se meteu nessa encrenca? Eu tenho muito essa angústia misturada com essa pergunta e um desejo de não falar que isso é uma coisa de fora, isso é uma coisa que está aqui dentro, né? Desse nosso tempo, sendo feita aqui dentro desse nosso tempo. E isso me perturba muito. Eu tenho muita. Acho que as famílias que todos os meus livros passam por esses conflitos que começam ali na família, né? Esse lugar primeiro que nos apresenta o mundo, que nos ajuda a perceber esses primeiros pactos civilizatórios que a gente tem, né? O que é certo, o que é errado, o que é valor, o que não é. Passa tanto por esse núcleo familiar, né? E eu tenho essa baita pergunta assim no meu coração, essa inquietação quando vejo essas coisas que me assombram, me deixam entristecida demais. E eu me pergunto isso, por que é que a gente se meteu nisso? Por que que o homem está fazendo isso? Por que que as pessoas, né, como se chega ao extremo, que é a primeira pergunta lá de véspera. Como é que a gente chega nisso? Eu acho que é um pouco por aí. Sueli, eu não quero interromper você, Não, pode falar, Francisca. Nós estamos aqui no mas é bate-papo. porque eu tenho uma hipótese, cara. É isso. Eu acredito tanto quanto você nessa força do corpo, né? Acho, inclusive, que você consegue transmitir isso de uma maneira extraordinária na sua literatura. E talvez isso seja a grande força da sua literatura. É essa presença, esse corpo falante, né, que você tem. Ora, eu tentei dizer uma coisa parecida, sob outra forma, né, sob outro estilo, mas é uma hipótese. O que eu disse, que você me ouviu dizer ao Afonso, é que nenhuma das liberdades conseguidas iam voltar para trás. Não iam voltar para trás porque elas eram apreendidas no corpo. Né? Eu dei o exemplo das mulheres, eu dei o exemplo dos gays e eu dei o exemplo dos negros. Todas essas três causas passam por uma experiência corporal, Sim. um ponto de partida. Né? Quer dizer, são as mulheres submetidas, todos os níveis, mas a primeira coisa é a submissão do corpo delas, daí a centralidade que tem a questão do aborto, por exemplo, porque é a submissão do corpo, você não tem o direito ao seu corpo. Os gays não têm o direito ao amor e os negros não têm o direito à sua humanidade, a serem considerados seres humanos, foram escravizados no corpo. Aprenderam no corpo o que era a sua escravidão. Então, essas experiências, quando elas se tornaram liberdade, com alguma dimensão de liberdade, elas são inesquecíveis. E ninguém vai ceder, porque vai estar cedendo a sua própria essência, a si mesma. Então, não tem como ceder, não tem como voltar para trás. Ora, de onde vem, você pergunta, de onde vem essa gente horrorosa, né? essa gente bruta, horrenda, que nós estamos vendo por aí assombrando a nossa vida, né? nos matando de desgosto. Né? Eu acho que são pessoas covardes.
são pessoas que têm um medo terrível. Uhum. Têm um medo terrível da liberdade dos outros. Sim. Têm um medo terrível daquilo que os outros são capazes de viver e eles não. Eles não têm capacidade de sentir o que a gente sente, eles não têm a capacidade de ter o gozo da vida que nós temos, eles são portadores de morte. Eles são pessoas mórbidas, perversas, que trazem em si todo esse lado sombrio da vida. Não tem luz, não tem cor, não tem música, não tem nada. Só tem brutalidade, só tem a força bruta. Eles Eu têm acho que medo de nós. eu acho que eles têm um gozo com É com possível. essa brutalidade. Isso Eu que é acho que perversidade. eu acho que o terrível disso tudo é que eu acho que essa informação também está impregnada nesses corpos. É um corpo. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque Tudo é Rio tem uma violência muito grande de gênero, né? E um modelo que eu acho que ele talvez possa ajudar a iluminar esse porquê que essa violência de gênero é tão forte. E eu penso muito que tem a ver com essa ideia de o gozo para o homem. Eu tenho direito ao meu gozo, não é? E o sacrifício, a visão sacrificial para a mulher. Então, para mim, essa força que a gente vê tão intensa e brutal, ela também passa por um corpo que acha que tem direito ao gozo, esmagando qualquer coisa que o atrapalhe, sabe? Assim, escravizando se precisar, estuprando se precisar, matando se precisar, né? É o direito ao meu gozo, ao meu prazer, ao meu. Então, assim, isso me assusta muito, porque eu acho que está nesse Mas lugar também, né? não seria o gozo de escravizar, justamente. Isso. De escravizar. Mas É eu muito acho. mais um gozo da submissão do outro do que um gozo próprio. Eu acho que Sim, é um adoecimento total, né? total, é É um a psicose, aniquilamento. né, gente? É. É o psicótico, ele tem o gozo na dificuldade do outro. E eu acho que vocês tocaram em alguns pontos aí que me chamaram a atenção, porque eu acho, Carla, que além disso tudo que você disse, que passa pelo corpo, é uma questão estrutural, está na estrutura. E se você, quando você a Rosisca falou em covardia, em medo. Quando você mexe nessa estrutura para que isso se modifique, o pânico é porque vai ruir tudo. Porque, como está na base, como você disse, de como foi criado, de como esse corpo foi incentivado ou não, está ali na estrutura. Você mexe na estrutura, tudo rui. Aí é o pânico. Entende? Eu acho que passa por essa questão estrutural. Ontem eu vi uma senhora falando aqui, foi hoje de manhã, tanta coisa que eu já não sei nem que dia que eu estou, mas diante da fala de jovens negros falando da oportunidade que eles tiveram de fazer uma exposição fotográfica com as pessoas pretas da cidade, essa senhora falou para eles, não é hora de angústia, porque um estava comentando que estava triste porque o Fliarachá estava acabando e que ele amanheceu angustiado. Coisa mais linda, assim, o depoimento deles. Aí ela falou para ele, não é hora de angústia, é hora de ação. Vocês tiveram uma oportunidade incrível aqui e está na hora de vocês pensarem que essa oportunidade não pode voltar atrás, como você acabou de dizer. Não tem volta mais. Mas já ocupou um lugar. Que a Rosisca falou. Não tem mesmo, né, Rosisca? Eu acho Não tem volta. Muito bonito que você falou, não tem volta, porque o corpo... É a memória do corpo. Aprendeu,
o corpo É aprendeu isso. isso, não tem mais volta essa situação. Não é? Essa luta, assim, podem dificultar, pode nos atrapalhar, mas essa luta não tem volta, eu acho. Gostaria, inclusive, que fosse mais rápido, né? Que a gente conseguisse. Você veja, Carla, essas pessoas têm como ídolo torturadores. Torturador. E eu acho que a tortura está no fundo de tudo isso, entende? Porque ah, a- o estupro é isso, é uma forma de tortura. Você acha que alguém vai se submeter a ter o filho de um torturador porque não vai fazer um aborto? Uhum, Ter filho de um estupro? Não vai, uhum. não vai. Eu declarei isso no Congresso Nacional, quando era presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu disse: não passem essa lei, porque se passarem, nós vamos praticar desobediência civil. Sim. E Porque não há vai, porque hipótese, isso não há. não há hipótese de eu ter um filho de um estuprador. Eu não vou ter. Uhum. Primeira coisa. Segunda, eu acho que alguém vai deixar de amar uma pessoa porque a pessoa é do mesmo sexo, porque os outros acham feio. Não vão, nunca. Você acha que algum negro vai voltar a aceitar ser humilhado? Não vai. Porque ele está vendo exemplos daqueles que não aceitaram a humilhação. Da mesma maneira que eu me lembro muito bem, porque eu sou bem mais velha que vocês, eu me lembro dos anos 70 do século passado, quando nós começamos o feminismo, que a arma que usavam contra nós era ironia. Era ironia, histéricas, mal amadas, horrorosas. É porque ninguém quer vocês, porque vocês são muito feias. Coisas assim, entende? Que eu não estupro você porque você é feia, como diz o Exatamente. outro, entende? Isso eram os argumentos que usavam contra nós. Nós não demos a menor bola para isso, continuamos a fazer. Isso desperta um ódio, isso desperta uma impotência diante da liberdade do outro, que você quer submeter e que não se submete a você. Não é? Esse ódio é o ódio de, mas como é que essa pessoa pode ser tão livre? Como é que Sim, ela não se submete a mim? Eu só posso matá-la, espancá-la, torturá-la, fazer alguma coisa dessas. mas eu acho que vocês conseguiram, com os livros de vocês, trazer isso, mas trazer a capacidade, além disso, através do amor, através dessa abertura que a liberdade dá, através dessa aceitação das diferenças, através de trazer as várias histórias diferentes, porque eu acho, Rosisca, e Carla também vai me dizer, que o que nós temos que preocupar com a educação e com a geração é com que palavra que eu chego nas crianças e no adolescente. Com que palavra no sentido da amorosidade, da gentileza, do acolhimento que a gente vai ter com as diferenças que vem surgindo dessa geração que está vivendo, que está começando a nascer num momento tão controverso, tão difícil. Então, eu sinto que vocês colaboram com a amorosidade que vocês trazem no livro de vocês, de uma forma apresentando diferenças e apresentando possibilidades diversas. Então, acho que isso é um ato generoso que eu percebo na escrita de vocês e que o mundo está precisando. Ô, gente, nós estamos chegando assim num lugar que eu vou ter que
ir caminhando, porque nosso tempo não é tão grande, e eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês veem, né, o mundo pós-pandemia na questão da escrita. Nós sabemos que as pessoas ficaram mais fechadas, ficaram assim com essa possibilidade de estar em casa, e se vocês acham que essa reflexão desse momento abre campo para a literatura, abre campo para a poesia, abre campo para a arte em geral. E a Carla, eu... Está aberto. Carla, eu já falei muito, você quer falar? Posso falar. Eu acho que essa experiência da pandemia de recolhimento, né, de ficar mais em casa, de ter que descobrir uma maneira de estar mais isolado, né, de estar mais sozinho. Eu acho que nesses 2 anos eu vi isso crescer muito, assim, as pessoas, pelo menos as pessoas ao meu redor, assim, achei que as pessoas se envolveram mais com literatura, com cinema, com cursos, aprendizados desses cursos à distância. Então, eu acho que isso trouxe esse aquecimento. Não sei se vocês percebem da mesma maneira. Eu acho que Sim. teve uma oportunidade aí de se aproximar de ler, de ver filme, de fazer essas coisas que dá para fazer em casa, que dá para fazer sozinho. Os clubes de leitura aumentaram muito, a quantidade de clubes de leitura, assim, eu estou muito impressionada com isso. No Brasil inteiro, né? As pessoas se reunindo para ler juntas, para ler e comentar depois. Então, eu não sei, eu acho que junto com a tecnologia, a possibilidade desses encontros, a possibilidade de dividir e compartilhar essa coisa que você faz sozinho, mas que depois você pode socializar através de um livro, através de um clube que você vai colocar em pauta uma discussão que foi levantada por um livro. Eu não sei, eu tenho achado isso uma coisa que aconteceu a partir da pandemia, ganhou intensidade. O que você acha, Rosisca? Eu também acho, Carla. Eu acho que até uma coisa muito interessante como fenômeno numa época de tentativa de anulação da cultura, foi um momento em que a cultura deu um show, eu acho. Verdade. Deu um show do seu papel. Porque entrou na casa das pessoas, cada um entrou com o seu talento, com aquilo que sabia fazer. Não é? As cantoras fizeram show de noite para todo mundo, não é? Os poetas disseram poemas, os clubes de leitura que você disse aconteceram, as palestras, não é? As conversas, tudo isso foi uma maneira de dizer, mesmo em guerra, porque era uma guerra, mesmo em guerra, nós existimos. E nós temos uma utilidade indiscutível, nós somos uma presença irremovível na vida das pessoas. Nós estamos aqui falando, eu estou vendo os livros todos até da Carla, aqui até estão os meus. Não é? Eu publiquei o Liberdade durante a pandemia, para dar um exemplo. Não é? Agora mesmo, nessa revista que eu estou fazendo, eu estou comentando os livros que os acadêmicos, aqueles acadêmicos que publicaram livros durante a pandemia. Quer dizer, nós não paramos de escrever. Não é? E isso tudo foi feito num momento de uma tragédia inimaginável. Quer dizer, quando
eu acho que nunca antes, pelo menos na minha vivência, e olha que eu tive já uma vivência longa, mas eu nunca vi na minha vida um momento em que tantos, ao mesmo tempo, convivessem com uma ameaça de morte. Estivessem o tempo todo com medo da morte. Gente, isso é uma experiência muito intensa, né? É uma coisa de uma intensidade. É E nessa incrível hora, isso que a gente viveu. foi uma coisa incrível. E Ainda nessa hora, vivemos, né, Carla? Ainda vivemos. e você veja, nós estamos aqui conversando por Zoom, como nós gostaríamos de estar conversando pessoalmente. Eu adoraria Sim. sair daqui dando um beijo em você, um beijo em você, um grande abraço. Entende? Nós não vamos poder fazer isso. Mas nós estamos aqui falando para todo mundo que está nos ouvindo. Isso é o papel da cultura. A cultura é constitutivo da alma de um país. E se contra a cultura, é mais uma vez ser assassino. Quer dizer, é querer matar a alma de um país. Ora, nós já tínhamos que lutar contra a pandemia, ainda tínhamos que lutar contra a guerra, contra a cultura, né? Contra teatros fechados, cinemas fechados, uma impossibilidade de tudo. E nós driblamos tudo isso. E conseguimos, eu acho, levar alguma felicidade, alguma alegria, alguma reflexão, algum consolo para a casa das pessoas. Para dentro de casa, de quem estava sozinho, de que tanta gente ficou sozinha dentro de casa. Sozinha, não é? Na minha geração, então, isso é uma coisa muito importante. As pessoas estavam sozinhas, né? E isso foi muito forte. Isso foi o mundo da cultura reagindo, unido, contra uma desgraça que tinha acontecido a nós todos, né? Uma coisa horrível, com as pessoas morrendo, pessoas queridas, gente da família, todo mundo perdendo todos. E, no entanto, nós estamos lá. Nós estamos E lá. é muito primário. Né, Pode falar, cara. Pode falar. Essa perda desse chão firme, assim, né? Virou uma coisa que a gente não sabia, né? A gente não sabia, assim, a gente perdeu noções básicas, assim, do que a gente podia confiar em termos da vida mesmo. Você não sabia o que, né? Assim, então, eu acho que essa força da produção simbólica nesse momento, né? De alguma coisa simbólica, de alguma coisa que mediasse esse real assim absolutamente estarrecedor que a gente estava vivendo, né? O papel da cultura aí foi oxigênio mesmo, né? Foi manter a gente com algum nível de saúde mental mesmo, né? A gente se lembrando o que era a vida. Sim. O que a vida tinha sido, o que a vida era, estava sendo naquele momento, e a vida uma vida que poderia ainda vir a ser. Que não tinha sido, mas que poderia vir a ser. Ou seja, a cultura levou a tal esperança constitutiva de que eu falava. Sim. Que constrói uma realidade, constrói um presente. Né? Hoje à noite tem show de fulano de tal, que vai cantar. Né? Hoje tem uma palestra de não sei quem, que vai falar. Tem a leitura, as leituras do Odilon, por exemplo, que faz leituras belíssimas. Maravilhoso. Eu sou fã do Odilon. Eu também. Assisto a tudo que ele faz. Assisto a tudo que ele faz. Adoro o que ele faz. O Odilon falava na casa dele, montava uma coisinha, e ali ele fazia acontecer arte. Grande arte. Grande arte. Fernanda Montenegro, lá na casa dela, no campo, junto com Fernandinha, fizeram uma série,
um Fizeram. streaming delicioso, engraçado. Enfim, é isso a cultura. Não, e eu acho muito básico, Rosisca, é a falta, a ignorância e a falta de compreensão de que tudo que você tira dá desejo, o que você proíbe dá desejo. Então, isso que você acabou de dizer, que no momento que quiseram tirar a cultura, foi o momento que ela veio mais forte, também por esse impulso que nós temos, graças a Deus, esse impulso tão adolescente e de vida, né? De que é na falta que a gente cria, porque aquilo que está pronto, você não precisa criar, já está posto. Agora, é na falta que a gente cria. Então, quando você proíbe, traz esse desejo. E eu estou vendo aqui que maravilha quando pode se voltar um pouco mais no presencial. As crianças, adolescentes, os jovens vieram com sede da escuta, do olhar, da observação, da troca, dos encontros, de uma maneira linda, sabe? Todos, assim, aqui o que eu estou vendo no FLI Araxá é assim, uma ressurreição, entendeu? É como se as pessoas estivessem saindo, assim, cada um do seu espaço privado para comemorar o encontro. E isso não tem preço, isso é uma maravilha, né? E vocês falando tanto do corpo, gente, vocês não imaginam como é para mim, porque quando eu leio vocês, eu danço. Porque minha mente move minha respiração, minha pulsação, meu corpo, minha imaginação. É maravilhoso. Quando eu leio, eu danço. Então, a literatura está muito presente no meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho de dramaturgia muito forte em cima do corpo. E a minha última pergunta, porque nosso tempo começa a chegar no final, seria sobre essa questão mesmo, de que corpo é esse que vai sair dessa clausura, né? Como lidar com a sede de encontros, mas nesse momento onde a gente sente que ainda não estamos totalmente livres, mas a responsabilidade das nossas escolhas nesse momento para manter a liberdade. Eu acho, Sueli, assim, que apesar da gente não ter, da pandemia não ter acabado, a gente ainda está perdendo 90 pessoas por dia, 100 pessoas por dia. A gente fala isso, parece que é pouco para quem já perdeu, mas são 100 pessoas. Sim. Não é? Isso não é pouco. Uma pessoa, assim, né? A gente vai se acostumando com aqueles números enormes, né? E acha assim, não estou dizendo isso no sentido de que é pouco, não é pouco, né? Você perder 90 pessoas por dia para a Covid. Mas eu acho que a gente está resgatando um nível de confiança que estava perdido, que é isso que a gente falou, a gente ficou meio sem chão, né? Ficou todo mundo sem entender se as leis da física e da biologia ainda estavam valendo, não é? Assim, a gente não sabia exatamente. E agora, eu acho, pelo menos eu fui a São Paulo, eu fui ao Rio, fiquei muito chocado de revisitar São Paulo, especialmente. O Rio também, mas São Paulo me chocou. A quantidade de pessoas que estão na rua. É um negócio chocante. Chocante a quantidade de famílias e pessoas vivendo na rua. Quer dizer, a gente está falando desse alimento que é a cultura e corta o coração. Você vê aquelas pessoas ali tão à margem de qualquer coisa, sem lugar para morar, sem o que comer, sem como, não é? Então, assim, uma loucura. E eu vi nessas duas viagens que foram recentes, uma atrás da outra, que as pessoas estão com tanta vontade de voltar a uma normalidade, assim, que estão agindo mesmo como se a pandemia tivesse acabado, assim. Isso já está... as pessoas
se encontrando sem máscara, em ambientes fechados, né? Já está normatizado assim esse retorno. E eu não sei o que vai ficar de aprendizado, né? A gente sabe que mudou muito essa coisa da tecnologia como mediadora de encontro. Eu acho que isso veio para ficar. Acho que isso aí não vai voltar para trás. Eu acho que a gente, por exemplo, a minha empresa, ela agora vai trabalhar de forma híbrida. Uhum. Então, a gente não vai trabalhar todo dia lá como era antes, mas a gente criou um espaço para que a gente tenha encontros presenciais e vamos reaprender como lidar com essas duas possibilidades, dos encontros mediados pela tecnologia e dos encontros presenciais. Eu acho que a gente está voltando, achei que seria mais devagar, achei que seria com mais cautela, mas eu tenho achado até meio acelerado esse retorno Sei. a, ao dia a dia, à rotina. É um corpo ansioso por presença, né? Isso é o que eu Isso. percebo. É um corpo ansioso pelo olhar, pela escuta, pelo abraço, pelo toque, que é uma necessidade nossa, humana, não é, Sim, Rosisca? sim. Eu acho que o que a Carla descreveu é assim os últimos dias de uma guerra, quando você sai na rua depois dos bombardeios, né, e você vê a cidade em ruínas, né? Não, tá chocante, tá chocante. É uma coisa impressionante. Eu acho chocante. também. Eu vivo no Rio de Janeiro e eu vejo essa ruína. Quer dizer, nós estamos numa uma situação como nunca tinha visto antes, né? É um pós-guerra mesmo, É um Rosisca. pós-guerra, é um pós-guerra. Tudo economia descontrolada, as pessoas na rua sem teto, com fome, enfim, é isso, não é? Que está acontecendo. Por outro lado, é também a saída, como você descreveu, de uma prisão, né, em que se estava querendo voltar à vida como ela era, que não voltará, a meu ver, nunca mais. Concordo. Quer dizer, isso é que é um aprendizado que vai ter que ser feito pouco a pouco, é que esse mundo em que nós vivíamos, esse mundo acabou. Eu acho. Acabou. Quer dizer, eu acho que agora é aprendizado de um novo mundo, é a tentativa de fazer o melhor que for possível desse mundo que está sendo apresentado. Exemplo que você deu, você na sua empresa faz a coisa híbrida, não é? Muita gente está fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa nova. Como é que nós vamos integrar nessas ruínas uma tecnologia que dispara da maneira que disparou, né? E que ocupa hoje praticamente todo o espaço das pessoas, né? Quem não está no computador está no iPhone, né? Vivendo através dessas telas. Como é que você integra isso numa nova vivência? A única certeza que eu tenho, é que nós estamos mergulhadas na incerteza. Essa certeza eu tenho, mas tem também uma outra. Não é a única, porque eu tenho uma outra. A outra é que quem saiu de um lugar de não eu, como eu descrevi aqui há pouco, as mulheres, os gays, os negros, não voltarão para esse lugar de não eu. Eles agora têm um eu diferente. Eles falam de um lugar diferente. E um eu fortalecido. E isso vai fazer parte da reconstrução do nosso tempo. Quer dizer, o nosso tempo vai ter que ser reconstruído em cima dessas mudanças que já aconteceram, né? E nós não temos escolha.
Nós estamos realmente saindo de uma guerra, foi uma guerra, é ainda uma guerra. Nós ainda temos pela frente eleições que são terrivelmente ameaçadoras, né? Porque nós temos medo do que possa acontecer até lá. Como a Carla dizia, você não tem certeza de nada, né? Quer dizer, como é que vai ser amanhã? Como é que você faz planos? Como é que você faz projetos? Não sabemos. Mas nós temos que tentar garantir, chegar até lá, ganhar essas eleições, que a civilização ganhe da barbárie, né? E, em cima dessa vitória, então, tentar reconstruir esse país e tentar reconstruir a nós mesmos, porque eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos saindo disso bastante machucados, todos, né? Bastante abalados, bastante feridos. Quer dizer, aí vai ter que ser um trabalho longo de convalescência. Tem uma coisa que nada apaga, que a gente ter visto quantas pessoas no Brasil, muitas próximas, muitas das nossas famílias, estão alinhadas com uma coisa que nos deixa chocados, sabe? Então, assim, isso é muito triste mesmo, e eu espero né, que a gente ganhe, que a gente vire essa página e que a gente, sabe, coloque para fora essa turma, mas ainda tem essa dor de saber que milhões de pessoas nesse país escutam esse tipo de coisa, apologia, tortura, estupro, etc. E parece que não se importam. E parece que não estão ouvindo, o que elas estão ouvindo, né? Com que corpo elas estão ouvindo isso, né? Então, mas, Carla, isso entristece. Eu já vivi uma ditadura. Antes, e não era muito diferente disso, né? E, no entanto, nós demos a volta por cima. Nós conseguimos estabelecer uma democracia, nós tivemos alguns anos de paz, uma democracia muito imperfeita, que nós sabemos que é muito imperfeita, mas dentro dessa democracia imperfeita foi que essas liberdades que eu falei conseguiram avançar. Foi dentro dela. Então eu já ficaria muito satisfeita se nós conseguíssemos restabelecer uma vida normal. Uma normalidade, né? Em que essa luta pelas liberdades pudesse continuar, pudesse ser feita, né? As pessoas pudessem viver o verdadeiro eu delas, dizer às crianças que elas têm direito ao eu delas, qualquer que ele seja, né? Ou seja, que elas têm direito à liberdade. Eu acho que essas são palavras que ninguém mais diz, né? Mas que nós temos que dizer, que nós temos que repetir. E que vocês duas lembram com essas maravilhas aqui, ó. Eu não tenho escolha a não ser ter que parar a nossa conversa porque a hora acabou. Essa escolha eu não tenho, mas eu tenho de que a gente possa voltar a conversar. Eu acho que só a capa desses livros, o Véspera e o Pássaro Louco, podem ser inspiradoras. Cores, abstração, possibilidade da nossa cabeça poder sonhar, viajar, criar. Ai, gente, que felicidade essas duas. Eu estou aqui publicamente convidando as duas para um café comigo um dia, para essa conversa poder durar no mínimo umas 5 horas. Eu queria agradecer a Jéssica Borges e a Sara Paiva, que estão aí fazendo a tradução em Libras. Muito obrigada, meninas. Agradecer, né, gente, o nosso mago, Afonso Borges, que possibilita esses encontros. Claro, nosso Afonso. Afonso, essa pessoa que só aglutina, que só une com uma liberdade ele coloca a gente ali e some, né? E a gente vai dando asas da imaginação, é maravilhoso, sou muito grata, obrigada, Afonso.
a toda a equipe do FLI Araxá, a essa equipe aqui. Vocês precisam de ver a quantidade de gente com essa tecnologia, que eu não faço a menor ideia como que a gente pode chegar assim, tá tão pertinho uma das outras. E agradecer a vocês duas, dizer do fundo do coração que foi uma honra estar aqui, um presente que o Afonso e a Josiane me deram, porque vocês duas, para mim, são inspiração. O meu corpo se movimenta através das ideias que vocês me trazem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Carla, Rosisca, muito obrigada. Querida Rosisca, adorei, viu, a gente bater esse papo. Eu também. Beijo para você. Para você também, querida. Um beijo. Um beijo, Sueli. Beijo, querida. Beijos para todos. Beijo a Sueli, todo mundo que está obrigado. aí. Ó. Obrigada, Sueli, Rosisca. muito obrigada. A gente vai embora, mas os livros ficam. Isso. Tá? Beijo, queridos. Beijos. Obrigada a todos e todas aqui, gente.